Então, o que caracteriza o ministério da igreja? A gente tem a tendência de achar que Jesus sarava pessoas. Deus não tem compromisso de sarar, Deus tem compromisso de curar. Nem todo sarado está curado. Paulo tinha um problema que Deus não sarou para ele poder ser curado. Amém? Então, às vezes, você pode ser curado não sendo sarado. E você pode ser sarado e não ser curado. Só para você entender isso, vou fazer uma pergunta, você responde rápido, você vai entender o que eu estou falando. Quantos leprosos foram até Jesus? 10. Quantos foram curados? 1. Porque se você falar que foram 10, você pertence a um dos 9. Porque 9 foram sarados, só 1 foi curado. Então nem todo sarado é curado. Então o que representa a cura? É importante a gente entender que quando essas enfermidades são listadas, Jesus veio num tempo que essas enfermidades óbvias, a maior gravidade dessas enfermidades não era a enfermidade em si, era a segregação social. Então um cego não podia ir e vir, um paralítico não podia ir e vir, um leproso ele era apartado até da família. Um leproso não podia conviver nem com a mulher, nem com os filhos, nem poder trabalhar. Então a grande dificuldade de todas essas enfermidades, a cegueira, a paralisia, a surdez, a lepra, era a segregação, a exclusão social. Tanto que para um paralítico ser curado, eles tiveram que abrir um telhado. Jesus chegou num lugar onde tinha remédio para todos, e tinha um paralítico lá que não era sarado, porque ele era segregado e ninguém ajudava ele nisso. Então a grande cura é a comunhão social, não é nem a inclusão. Quando a gente fala que nós vamos fazer inclusão social, isso já é tão cruel quanto a exclusão, porque pressupõe uma segregação. Então a igreja não trabalha a inclusão social. A igreja é responsável pela comunhão social. Porque o que revela o reino é a comunhão, é a partilha do pão com todos. Tanto que quando Davi assumiu o reinado, ele mandou buscar quem? Mefibosete. Então hoje a igreja, presta atenção na história de Mefibosete, bem rápido para entender o que nós estamos compartilhando até aqui. Quem é Mefibosete? Mefibosete é o príncipe por direito. Então quem era o herdeiro de Saul é Mefibosete. E por que o Mefibosete sofreu um dano irreversível que o segregou? Porque uma empregada tentou salvá-lo. Então nosso esforço de servo, tentando salvar as pessoas, na plenitude da nossa sinceridade, nosso esforço sincero de salvação, está danificando as pessoas irreversivelmente. Então tem gente que não congrega conosco, não é porque ele não quer só, não é porque ele não dá conta. E ele foi danificado pelos nossos esforços servis de salvação. Por mais sincero que fosse. Vai ter gente que nós vamos ter que carregar para devolver ele para a mesa. Amém, irmãos? Só convidar não adianta. Amém? Então, vamos voltar a esse entendimento aí. Então, essas enfermidades segregavam, a pessoa era apartada. Então, Jesus estava devolvendo essas pessoas à comunhão social. Só que hoje essas não são as enfermidades. Hoje a ciência já devolve um cego para a relação, devolve um paralítico para a relação. Então nós temos que perceber quais são agora as enfermidades que segregam, quais são as pobrezas que dessignificam a pessoa. Porque as pobrezas não vão acabar. Haja o que houver, nós não vamos resolver a pobreza. Porque quem garante a pobreza é Deus. Quem garante a fome é Deus. E por que Deus garante a fome? Porque Ele fez a comida antes.
Então Deus não é alguém que vai providenciar a comida depois que identificou a fome. Deus é alguém que providenciou a comida antes de permitir a fome. Porque a fome não é para comida, é para o encontro. Glória a Deus, amado, porque se não fosse a fome não encontrava. Amém? Então a pobreza é para permitir o fluxo. Porque sem o gradiente não tem fluxo. Não tem fluxo sem diferença de altura, não tem fluxo sem diferença de pluralidade, não tem fluxo sem diferença de pressão e não tem fluxo sem diferença de temperatura. Então Deus não é um Deus equalitário. Deus não produz a igualdade, porque havendo igualdade não haverá fluxo. Então Deus é aquele que permite a pobreza e a riqueza para que haja fluxo. Porque havendo pobreza e riqueza haverá um encontro. Então a pobreza é a possibilidade do encontro da riqueza. Então o nosso trabalho não é resolver o pobre, é converter o rico. O grande desafio da igreja não é resolver a pobreza, é converter a riqueza no seu significado. Então a igreja não pode pedir donativo, ela tem que responsabilizar a riqueza. Porque o donativo é filantropia como forma de isenção da responsabilidade. Então a igreja não é filantrópica, ela é comunitária. Então na igreja a riqueza está convertida à pobreza. De modo que isso aqui é um encontro de riquezas e pobrezas, onde cada um traz a sua riqueza, traz a sua pobreza, e nós compartilhamos no encontro. Amém, amados? Então, como Deus já providenciou a riqueza, Ele permite a pobreza para que agora já haja fluxo. Qual é o maior milagre, então, que uma igreja pode ver? Qual é o maior impossível dos homens? É ver um cego vendo? Um mudo falando? Um paralítico andando? Qual é o maior milagre que a igreja pode ver operada pelo Espírito Santo na sociedade? É um rico se converter do direito da sua riqueza e fazer justiça. Então, o nosso problema no mundo não é pobreza, é miséria. E só há miséria porque a riqueza não está convertida ao seu propósito.